Opa! Bom, esses dias eu tava pensando comigo mesmo. Ora pois, estou a ter uma vida muito feliz assistindo excelentes desenhos animados nipônicos como as aventuras bizarras de José João Estrela na dublagem feita pelo Reino do Brasil. Acho que está na hora de materializar-me com algo horrível só pra poder fazer um vídeo. Aí, enquanto eu pesquisava as mais terríveis torturas, as piores formas de sofrimento auto-infligido, eu achei esse anime, Tokyo Revengers, ou para quem fez cursinho de inglês online, Os Vingadores de Tóquio, que tem o roteiro mais merda que eu já vi. Se por acaso você tem bom senso e passou longe dele, meus parabéns! Você tem um amor próprio que eu estou longe de ter! E fica tranquilo. Eu vou dar um resumão pra você entender do que eu tô falando. Tokyo Revengers, ou Tokyo Revengeasu, é um mangá japonês roteirizado e desenhado por Ken Wakui e publicado no Japão pela Weekly Shonen, uma revista que pertence à editora Kodansha. O mangá começou em 2017 e em julho de 2021 ele recebeu uma adaptação em anime feita pelo estúdio Liden Filmes. No Brasil, o mangá é publicado pela editora JBC e o anime é distribuído pela Crunchyroll. O roteiro, já vou logo avisando, é um troço sem muito pé nem cabeça e as coisas só acontecem porque sim. Vamos lá. A história começa com Takemichi Hanagaki, o nosso protagonista, e grava bem esse nome, porque apesar de ele ter um tempo de tela enorme, ele é bem esquecido. Aliás, praticamente todos eles são assim, com exceção de duas pessoas, que eu falo quem são lá na frente. Ele é um cara bem derrotado na vida e não tem muita perspectiva de futuro. Todo mundo pisa nele e ainda assim ele só sabe ficar pedindo desculpa. Desde o emprego dele na locadora, na rua, no prédio onde ele mora, em todo lugar. O perfeito exemplo de homo otakus. Quando ele vai ver TV, o jornal dá a notícia que um conflito envolvendo a gangue Manji de Tóquio terminou com a morte de duas pessoas que não tinham nada a ver com o assunto e que só estavam passando pelo local. Hinata Tachibana e seu irmão Naoto Tachibana. Hinata, que foi namorada do Takemichi 12 anos atrás e que agora está morta. Depois disso, há uma cena dele tristão indo ou voltando do trabalho, sei lá. Ele vai pegar o metrô e alguém atrás dele empurra ele nos trilhos logo antes do trem chegar. Eu vou morrer! Mas ao invés de ele vestir o paletó de madeira, ele volta no tempo. 12 anos mais especificamente. Lá, ele encontra o Naoto quando era criança e avisa o que vai acontecer com eles dali a 12 anos. Eles apertam as mãos e ele volta pro presente dele. Tá bom. Voltando para o presente, ele percebe que mudou o tempo porque o Naoto tá vivo e até entrou pra polícia. E aí ele fala que deduziu que o poder do Takemichi que ele conseguiu sabe-se lá de onde é voltar no tempo exatamente 12 anos e que o gatilho para isso é os dois apertarem as mãos, porque foi assim que o Takemichi foi salvo, com o Naoto puxando ele pela mão. O que não faz muito sentido porque eles não têm nenhuma forma de comprovar isso. O que impediria eles de darem as mãos e o Takemichi ir parar em... Brooklyn, 1986. O roteiro desse negócio é mais furado que o Kakyoin depois de tomar um murrão do Zawara do Nobucho. Senhor Wakui, eu não aguento mais tantos furos em mim. Foda-se. Depois disso, a maior parte do anime pode ser resumida no protagonista apanhando e chorando, chorando e apanhando, apanhando e chorando, chorando e apanhando. O dia nem começou, meu, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Se existe uma definição maior pra merda, o nome é Takemichi Hanagaki. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Fora isso, eu só tenho a mencionar Ken Ryuguji, mais conhecido como Draken, que é o único membro da gangue que parece ter neurônios. E essa cena do Baji tretando com uns 50 caras aleatórios depois de levar uma facada nas costas. E ele tá super de boas, mas na hora que ele fica frente a frente com o personagem principal, ele vira uma galinha da Angola. Eu não achei a história nada boa e só assisti pra poder falar de uma coisa em específico. Na versão original do anime, no uniforme da gangue Manji de Tóquio, existe um símbolo que aparece com frequência e que de forma muito sensata foi censurada na versão dublada brasileira. É uma suástica.
não a dos nazistas, mas a suástica Mandi. Existem pequenas diferenças entre elas e eu vou explicar aqui. Pelas minhas pesquisas, aparentemente existem duas suásticas de origem oriental, a Omote Mandi e a Ura Mandi, com significados de misericórdia, inteligência e força. Já a suástica nazista gira no sentido oposto à da Omote Mandi e fica de pé com relação à outra. Além disso, o nome original da nazista é Hakenkreuz, que significa cruz gamada, e essa última foi criada por Adolf Hitler para ser o símbolo do seu terceiro Reich. O problema é que sob este símbolo foram cometidos atos terríveis. O ponto é que, não muito tempo atrás, o Japão participou da Segunda Guerra, fazendo parte das Forças do Eixo, Roma, Berlim e Tóquio. Caso alguém tenha dormido com muita força nas aulas de geografia e história e ainda não tenha percebido, Berlim é a capital da Alemanha. Na época, a Alemanha de Hitler. E os japoneses sabiam disso. Assim como também sabiam que a bandeira da Alemanha nazista usava uma suástica. Tudo bem que deturpada de seu significado original, mas sob essa bandeira não foram poucas as atrocidades que aconteceram. Vou explicar. Hitler era incompetente no que dizia respeito ao comando militar. Sempre foi. As vitórias e o mito da invencibilidade das forças do eixo, que, lembrando, o Japão fazia parte, se deve majoritariamente à expertise dos generais alemães, que na maioria vinham de famílias com tradição na carreira militar e que tinham formação acadêmica nisso. Acontece que lá no fim da guerra, Adolfinho ficou completamente biluteteia das ideias e tomou o controle total do exército para si. Aí a Alemanha passou a ter um idiota comandando todo o país e as forças armadas. Até parece alguém que eu conheço. E na cabecinha perturbada dele, ordenaram o assassinato de milhões de judeus em campo de concentração e iria de alguma forma fazer as forças do eixo voltarem a vencer. Eu falei que ele era biluteteia, não falei? Isso tudo levou a suástica a remeter aqui no ocidente ao nazismo, a Hitler e ao Holocausto. Mas o que isso tudo tem a ver com a história do nosso não tão querido saco de pancadas Takemichi Hanagaki? Pra ser sincero, não muito, já que eles usam um símbolo budista. Entretanto, é preciso lembrar casos que aconteceram aqui no Brasil de pessoas exibindo o símbolo nazista em plena luz do dia, como o do simpatizante de Pernambuco, ou do simpatizante que usou uma braçadeira com o símbolo quando ele foi a um bar. Num país em que esse tipo de coisa acontece, é de bom tom que a Omote Mandi, mesmo tendo um significado diferente, seja ou retirada ou substituída por alguma outra coisa. Um bom exemplo é o selo amaldiçoado na testa de Neji Hyuga, que também é uma suástica budista e que foi trocado no anime para um X. Então, considerando isso tudo, eu pessoalmente acho que a suástica budista devia ter ficado só no mangá e não ter ido para nenhuma versão do anime. Quer fazer um excelente curso de inglês? Acesse renambucolo.com.br. O local onde eu faço minhas lives mudou. Acesse trovo.live. Link na descrição. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.